Então esse é um método excelente, que também trabalha a história do violino. Então, o que é o violino? Qual que é a classificação do violino nos instrumentos musicais? Temos instrumentos, né, de várias formas. O violino pertence à família das cordas friccionadas. Não é só cordas, viu? É cordas friccionadas. Também da família dele, ele é um instrumento mais agudo e ele é relativo à voz soprano, tá? A voz soprano do canto. Então, da família das cordas friccionadas, nós temos o violino, a viola de arco que eu falo. Temos aí o violoncelo e também o contrabaixo. E o violino é o mais agudo, da família das cordas, tá? Cordas friccionadas. E quais que são as cordas do violino? Mi, Lá, Ré, Sol. Deixa eu pegar aqui, né? A gente sempre começa a contar pela corda mais fina, ou seja, pela corda mais aguda. Mi, Lá, Ré, Sol, né? Aí no violoncelo, professor Bruno, no violoncelo começa com a nota Lá, aí começa Lá, Ré, Sol, Dó. E contrabaixo, a mesma coisa, começa da nota mais aguda para mais grave, corda, né? E o modo de eu tirar som do violino, tanto é pelo arco, friccionando o arco, a crina do arco na corda, ou pizzicato. Quem nunca fez pizzicato, né? Vamos lá aqui, dar mais um exemplo para vocês. O pizzicato é quando vocês tocam com o dedo, tá? Ou com o dedo, ou com o arco, beliscando o arco de vez em quando na corda, fazendo o arco pular. Então, só que o violino, ele não foi feito assim do jeito que a gente conhece. Até o violino barroco não era assim do jeito que a gente conhece o violino hoje, né? A gente sabe. Algumas medidas mudaram. O período barroco foi entre 1700 e 1720, um pouquinho antes também, no século XVII, final do século XVII e século XVIII, o período barroco, tá? Foi mais ou menos aí, foi na época que viveu, por exemplo, Stradivarius, que fala aqui dele, né? Foi um dos maiores fabricantes de violino da história. Um dos melhores violinos hoje de som que tem é do Stradivarius. Guarneri também, Guarneri, Amati, mais antigo ainda. É tudo ali da família de Cremona, na Itália. E o violino ele foi passando por transformações. E até no período barroco que eu estava falando, é o período que o violino mais se parece. Tá? O período barroco, o violino praticamente já era mais ou menos do jeito que ele é hoje. Hoje mudou algumas medidas, o espelho ficou maior, algumas medidas ficaram menores, maiores, mudaram. O arco mudou, porque antigamente o arco ele era côncavo, assim, desse jeito mesmo que vocês estão vendo. A linha, a madeira, perdão, a curvatura era assim. Hoje ela é ao contrário, para dar mais aderência, para dar mais potência de som. Tá? O arco barroco ele era menor também. Eu estou falando 300 anos atrás, não é muito tempo. E ele ficou um pouquinho maior, ficou assim, com essa curvatura. O arco barroco ele é reto, até. E os outros têm essa curvatura, mais antiga ainda. As famílias eu já falei, né? Então teve 3 fabricantes que mais se destacaram: Amati, Guarneri e Stradivarius. E aqui está dizendo, aqui mais no finalzinho, a partir do século XIX, que é em meados de 1800 até 1900, até 1899, modificou-se no violino apenas a espessura das cordas, uso de um cavalete mais alto. Cavalete, para quem não sabe, é essa peça aqui de madeira que sustenta as cordas. Esse é o cavalete, ficou mais alto, maior. Mais alto e um braço mais inclinado. O braço é a parte onde a gente põe os dedos. Ele era assim e ficou com uma angulação maior. É isso que ele quer dizer. E um braço mais inclinado. Inclusive,
a forma do arco consolidou-se aproximadamente nessa época. Ou seja, mais ou menos nessa época que o arco já tinha uma forma parecida com a que é hoje. Consolidou, né? Originalmente com um formato côncavo, que é o que eu já expliquei, o arco agora tem uma curvatura convexa, o que lhe permite suportar uma maior tensão das crinas, graças às mudanças feitas pelo fabricante de arco, François Sturdy. Se eu estiver errando a pronúncia aí, os queridos irmãos podem me corrigir. A pedido do virtuoso Giovanni Battista Viotti. Quem nunca ouviu falar do compositor Viotti também? Olha só que curiosidade. Ele que pediu para o arquetaio François Sturdy fazer essas modificações no arco. Essa página que apresenta a história do violino. Aqui fala sobre o violino, faz parte de um grupo de 3 instrumentos da família de cordas: violino, viola e violoncelo. O violino é a parte mais aguda dos 3 instrumentos. Depois aqui, mais no meio, tem os instrumentos que deram origem ao violino. Aqui fala do Eúde, do século VII. Aqui fala do rebab, do século IX. Rebeca, do século XI. Viola de braço, do século VIII. Viola de braço de 4 cordas, anterior é de 5. Essa aqui é de 4, do século VIII. E a lira de braço de 7 cordas do século XV. Então, o violino teve inspiração nesses instrumentos. Então a viola é anterior ao violino. Então, o violino, ele ficou mais popular a partir do século XV, né? Os fabricantes de violino, de instrumentos de cordas, dessas, viola, violoncelo, os principais foram de 3 famílias, de Cremona: Amati, Guarnieri e Stradivarius. O Stradivarius se destacou. Chegou a ser vendido instrumento em leilão na faixa de 3,5 milhões de dólares. Outro foi vendido por 1,7 milhões de dólares. O violino, ele é bonito, é lindo como a gente vê, porque ele é baseado, o desenho dele é baseado na seção áurea, que é uma medida que uns falam que é até divina, porque a distância nossa, por exemplo, as medidas do nosso rosto, também do nosso corpo, da natureza, de muitas coisas da natureza, são com base nessa seção áurea, é uma certa proporção. Muitas vezes, vamos dizer assim, que daqui até aqui é uma proporção, é uma fração daqui até o queixo. Então Deus já fez nós nessa medida baseado na seção da beleza, a seção áurea. O violino também tem essa seção. Foi construído baseado nessas medidas da natureza de Deus, que Deus, da natureza, claro, material aí, que Deus deixou. Então, o violino foi pouco alterado a partir desde o século XV, lá para o século XIX, que teve pouca alteração de espessura de cordas, o cavalete ficou mais alto, antigamente era um formato côncavo, o arco tem a curvatura convexa, era diferente o arco antigamente, mas pouco se mudou.